peço a você que pega a tua apostila aí, na página de número 41. Lembram que... Bom dia, Júlia Perim. Lembram que eu falei com vocês sobre as leis de Newton? Eu fiz uma transmissão online e Newton ele trabalhou com 3 leis, né, da física. A lei da inércia, que fala o quê? A tendência que o corpo tem de se manter em repouso ou em movimento. Um movimento retilíneo uniforme, desprezando a ação de forças externas. Tem a segunda lei, que é fundamental, que ele fala que a força aplicada num corpo ela é igual à massa, quer dizer, a massa do corpo medida em quilogramas, vezes a aceleração de um corpo. Você viu a aceleração lá no movimento uniformemente variado. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que fala o quê? A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, quer dizer, de mesmo valor, de mesma direção, horizontal ou vertical ou até inclinada, só com sentidos opostos. Até nós já fizemos uma brincadeira em sala de aula. Se eu dou um soco numa parede, a física fala o quê? Que a parede deu um soco na minha mão. É ação e reação. Por mais que minha mão seja toda quebrada, mas a física afirma que a parede ela socou a minha mão de uma forma contrária. Só que onde eu quero chegar agora? Quando se fala em força, existem hoje diversos tipos de força. Tem a força resultante, que é vista na horizontal. Se você vai lembrar um pouquinho de vetores lá atrás, você vai trabalhar nisso também, que nós já vimos. Tem a força centrípeta, que é a que age no movimento circular, que ela puxa o objeto para onde? Para o centro da trajetória. Tem a chamada força-peso, que ela age quando o corpo está solto no espaço e ela sofre ação diretamente da gravidade, que se você lembrar, a gravidade, o que ela faz? Ela puxa o objeto para onde? Para baixo, a força-peso. Tem a força elástica, que age nas molas e no elástico. Então, hoje, tem a força de tração, que nós chamamos de força de tração, que age nos cabos, nas cordas, nos fios. Então, hoje existem diversos tipos de força, mas a concepção geral de Newton estabelece essas 3 leis que nós vimos, que mostrei a vocês, ok? Então, na página 41, que não está mostrando a página para você, é página 41, por favor, ela fala o seguinte, agora é com você, questão 1. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Então, a Terra puxa esse saco de arroz. Ela atrai para onde? Para baixo, geralmente. Posso, então, afirmar que o pacote de arroz aí tem 5 opções. A letra E repele a Terra. Letra D repele a Terra. Letra C não exerce força nenhuma sobre a Terra. Letra B atrai a Terra com uma força menor que 49 newtons. E a letra A atrai a Terra com uma força de 49 newtons. Então, a resposta correta aí, no caso, letra A. Pelo princípio da ação e reação, se a Terra atrai um corpo para o seu centro dela, eu posso falar que também o corpo atrai de forma contrária. Então, a resposta aí, letra E. E mais, quando eu falo que a Terra atrai o corpo, ela puxa o corpo através da ação da gravidade. A gravidade, ela puxa todo objeto para onde? Para baixo. Foi o que nós vimos, para baixo. Isso é ação de quem? Da gravidade. Só a gravidade faz isso com o corpo, tá bom? Ok? Agora, testando seus conhecimentos, é página 44. São poucas páginas de correção de exercício. 44. Página 44, questão de número 1. Fala o seguinte: quando uma pedra atinge uma vidraça
Qual força é a maior? Aquela que a pedra aplica sobre a vidraça ou a que a vidraça exerce sobre a pedra? Então, o que eu acabei de falar com vocês, eu joguei uma pedra na vidraça. A teoria fala o quê? Que a vidraça fez uma reação na pedra. É como se a pedra batesse na vidraça. Então, existe aí um chamado par de ação e reação. Então, a resposta da número 1, letra D. As forças constituem um par de ação e reação, sendo seus módulos, quer dizer, seus valores, módulo, intensidade, o valor numérico é a mesma coisa, sendo seus valores iguais. Apenas isso. Aqui, na letra A, fala que o vidro tem força menor, que, letra B, as forças são iguais e atuam no mesmo corpo. Não. Ação e reação é aplicada em dois corpos diferentes. Nunca a ação e reação, ela pode falar que ela ser aplicada num corpo só. Guarda sempre isso. São dois corpos. Se eu empurro um carro, eu faço uma força para um lado, o carro faz o contrário para mim. Então, são dois corpos, eu e o carro. Segunda questão. Um bloco de massa 10 quilos é submetido a duas forças perpendiculares. Olha, vamos lembrar de vetores. O que acontece numa força perpendicular? Vai haver uma chamada resultante. E a resultante entre ela é vista através do teorema de Pitágoras. Então, que fala que a resultante ao quadrado é igual a uma força ao quadrado mais a outra força ao quadrado. Isso é, no caso, Pitágoras. Então, ficaria então o quê? A força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Daria 9,16, daria 25. A força resultante ao quadrado é igual a 25. A força resultante é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Achamos. Só que ele quer saber, no caso, a aceleração do corpo. E o que eu mostrei a vocês? Qual é a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força é de 5 newtons. A massa dele é 10 quilos. A aceleração eu não sei. Então, 5 igual a 10 vezes A. A igual a 5 sobre 10, A igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, observe que em algumas situações, nós já vimos lá na apostila de número 2, se não me engano, quando trabalhamos a parte de vetores. Resultante foi de vetores. Terceira questão. Olha que interessante. Certo astronauta, com seus equipamentos, pesa 800 newtons na Terra. Considerando a aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 10, e na Lua a aceleração da gravidade é 1,6. A aceleração da gravidade na Lua ela é praticamente 1/6 do que acontece na Terra. Esse astronauta na Lua terá um peso de quantos newtons? Primeira coisa, a massa do homem, do ser humano, ela não muda. A massa ela é imutável. A massa do ser humano ela vai ser a mesma na Terra, na Lua, em Marte, em Vênus, em Saturno, ela é a mesma. O que vai variar é a força-peso que age no ser humano. Porque a força-peso ela é igual a massa vezes a gravidade. Então, a força-peso é conseguida através do produto da massa do corpo em quilo vezes a aceleração da gravidade naquele planeta. Então, se esse homem aqui na Terra tem um peso de 800 newtons, eu poderia achar a sua massa inicialmente. Como? Peso igual massa vezes gravidade. 800 igual a 10 vezes m. m igual a 800 sobre 10, m igual a 80 quilos. Então, quer dizer que a massa desse homem é igual a 80 quilos. Eu achei a massa.
Agora eu vou ver esse astronauta, quanto é que ele pesa onde? Na Lua. Então, ficaria o quê? O peso dele na Lua seria 80 quilos vezes 1,6. Que daria, no caso, 128 newtons. Questão de número 4. É uma questão do ITA, olha que interessante. Ele fala o seguinte: sobre um corpo de 2,5 kg de massa, atuam em sentidos opostos, quer dizer, de uma mesma direção, duas forças, uma de 150,40 newtons e outra de 50,40 newtons. A opção que oferece o módulo da aceleração resultante sobre esse corpo repare o seguinte, o que nós vimos sobre vetores opostos. Existe um vetor resultante, que vai ser a diferença entre eles. A mesma coisa se aplica à força, porque a força é um vetor, tem uma direção e um sentido. Então, o primeiro passo aí é achar a força resultante, que é a força maior menos a menor. Então, 150,40 menos 50,40 daria 100 newtons. Então, a força resultante é 100. A massa é 2,5. Então, olha bem, 100 igual a 2,5 vezes a aceleração. Ou seja, A igual a 100 por 2,5. A igual a 40 metros por segundo ao quadrado. Terminamos. Olha como é que é simples. Questão de número 5. Um automóvel com uma massa de 1.200 quilos tem uma velocidade de 72 km por hora. Quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. Aí ele pergunta o seguinte: qual é a força aplicada nos freios do carro em newtons? Duas situações importantíssimas aí. Primeira delas, se você tem que lembrar do M e o V. Se o carro freou, a aceleração nele é negativa, porque houve uma freagem que tem que parar. E a situação é essa. Segundo o que nós vimos anteriormente, a aceleração padrão é dada em metros por segundo ao quadrado. E para que isso aconteça, a minha velocidade deve ser dada em metros por segundo. E aí não está. Aí está o quê? A velocidade que ele vinha era 72 km por hora. Então, o que fazer inicialmente? Vou pegar a velocidade e vou dividir por 3,6. Então, daria 20 metros por segundo. Agora, observe o trajeto. O que para a gente é aceleração? A aceleração ela é igual a V final menos V inicial sobre o tempo. A velocidade que ele vinha era de 20. Acionou o freio e parou. Afinal, era 0. Isso ele fez em 10 segundos. Então, para se achar a aceleração, A é igual ao quê? 0 menos 20 sobre 10. 0 menos 20 dá menos 20. Por 10 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora eu vou para a minha força. Força é massa vezes aceleração. Então, 1.200 vezes menos 2 é igual a menos 2.400 newtons. Agora, observe que nas suas opções aí não tem a força negativa. Por que não? Porque na minha questão ele já falou que existe uma desaceleração. E quando isso acontece, eu já subentendo que a força aplicada no objeto ela é negativa. E por esse motivo, ela é vista em módulo. Eu já sei disso. Acionei os freios, a aceleração aplicada é negativa. Consequentemente, a força também será negativa. Então, por esse motivo, você não necessita olhar o sinal. Então, é apenas 2.400 newtons.
Agora, atividades propostas. Questão de número 1. Quando um automóvel com tração dianteira aumenta sua velocidade. Tração é uma força maior, tá? Os sentidos das forças aplicadas sobre o solo pelas rodas dianteiras e pelas rodas traseiras são, respectivamente, a dianteira vai para trás e a traseira para frente. Ela força uma força maior para trás para quê? Para que o objeto entre em deslocamento e comece a se movimentar. Ó, se o carro aumenta sua velocidade, movimentando-se para a frente, as rodas dianteiras giram o motor da forma o quê? Contrária. Se ele quer ir para frente, a roda tem que girar o quê? Para trás. Ok? Então, por esse motivo, a opção correta seria a letra A. Então, quer dizer, no caso, as rodas traseiras vão empurrar no carro para trás, vão impulsionando o carro. Consequentemente, as traseiras fazem o quê? Tem que empurrar o carro para frente para se deslocar, por causa do seu eixo. Questão de número 2. No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de associação e reação, são feitas as seguintes afirmações. Então, tem 4 afirmações. Primeira delas. 1. Ação, a Terra atrai a Lua. Reação, a Lua atrai a Terra. Tá certo. É ação e reação. Enquanto a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Legal, tá certo. Segundo, ação, o pulso do boxeador golpeia o adversário. Reação, o adversário cai? Não. A teoria fala o quê? Se o boxeador golpeia, imagina, se ele dá um soco no nariz do adversário, o adversário dá uma narigada na mão do boxeador. Então, a número 2 está errada. Terceira afirmativa. Ação. O pé chuta a bola. Reação. A bola adquire velocidade? Não. Se o pé chuta a bola chuta o pé de forma contrária. Por mais que ela vá ser com velocidade, sim. Mas a teoria de ação e reação é uma só. Ação e reação são forças contrárias, de mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo e sentidos opostos. E a quarta afirmativa. Ação. Sentados em uma cadeira, empurramos o assento para trás. Reação. O assento nos empurra para cima. Verdadeiro. Então, enquanto você senta na cadeira, você tem um peso para baixo. A cadeira faz uma força para onde? Para cima. Aplicando o par de ação e reação. Ou seja, questão de número 2, apenas as alternativas 1 e 4 são corretas. Questão de número 3. É frequente observar em espetáculos ao ar livre pessoas sentarem nos ombros das outras para tentar ver o melhor do palco, né? Supondo que Maria esteja sentada nos ombros de João, que por sua vez está em pé sobre um banquinho, tadinho do banquinho, colocado no chão. Com relação à terceira lei de Newton, a reação do peso de Maria está localizada aonde? No chão. No chão, no banquinho, no centro da Terra ou no ombro de João. No final, Maria está no ombro de João, em cima do banquinho que está apoiado aonde? Na Terra. Então, a força que Maria está exercendo é exatamente aonde? Em cima da Terra, no centro da Terra. Resposta à letra C. Em 1993, comemoramos 350 anos do nascimento de Isaac Newton, autor marcante das contribuições à ciência moderna. Uma das leis foi da gravitação universal. Há quem diga que, para isso, Newton se inspirou na queda de uma maçã, na sua cabecinha, né? Suponha que F1 seja a intensidade da força exercida pela maçã sobre a Terra. Então, se Isaac Newton pensou num par de ação e reação, correto? Se F1 indica a força que a Terra exerce, que a maçã exerce,
sobre a Terra, então vai ter F1 igual a F2, que é a força que a Terra exerce sobre a maçã, existindo um par chamado de ação e reação. Questão número 5. Considere duas situações a seguir representadas na figura para um cabo ideal, uma roldana de atrito desprezível, estando em equilíbrio os dois. Equilíbrio quer dizer que eles estão parados, tá? Uma afirmação. Na primeira, o bloco de massa M preso a uma das extremidades do cabo e outra presa no solo. 2. O bloco de massa M preso em cada extremidade do cabo. Qual a probabilidade do cabo partir-se? Se está em equilíbrio, vai ser igual nas duas situações, porque a força de tração é a mesma, tanto em como em dois. Por que isso? Porque ele me afirmou que os objetos estão em equilíbrio. Estão em equilíbrio quer dizer o quê? Que os cabos suportam a mesma força, tanto em um como em dois. Tchau. Questão de número 6. Um corpo de massa M está sujeito à ação da força F que desloca segundo um eixo vertical. Quer dizer, está suspenso, ao contrário da gravidade. Então, faz algumas afirmativas. Se o corpo se move com velocidade constante, é porque a força F é maior que a gravidade? Não. Se ele está com velocidade constante, não tem força nenhuma, a força é nula, porque velocidade constante não tem aceleração. Se não tem aceleração, a força se torna nula. Letra B. A força resultante é diferente de zero? Não. A resultante é igual a zero. Letra C. Quando a aceleração é nula, um corpo está em repouso em movimento uniforme? Verdadeiro. Então, movimento uniforme é movimento que a velocidade se mantém constante, desprezando-se a ação das forças externas. 7ª questão. A massa de um veículo é de 900 quilos. Esse veículo entra em movimento em uma estrada pavimentada e é acelerado a uma velocidade de 100. Considerando gravidade igual a 10, é correto afirmar que a opção correta aí seria a letra D. Olha bem, o peso do veículo é o mesmo estando em repouso ou em velocidade. Sim, o peso é apenas massa vezes gravidade. Então, o peso independe da velocidade que o veículo vai estar ou não. Parado ou em movimento, o peso dele é o mesmo. Então, o peso ele independe da ação da velocidade de um corpo. Depende apenas da massa desse corpo e da aceleração da gravidade aplicada sobre o mesmo. Tá? Ok? Questão de número 8. Certo carro nacional demora 30 segundos para acelerar de 0 a 108 km por hora. Supondo que a massa dele é 1.200 quilos. Qual é a força aplicada nesse carro? Primeiro passo aí é essa aceleração. Só um detalhe de novo. A velocidade tem que ser dada em metros por segundo. Então, o que fazer? Pegar 108 e dividir por 3,6. Deu 30. Então, 30 por 30 dá 1. Ou seja, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Como a massa do objeto do carro é 1.200 quilos, 1.200 vezes 1 dá 1.200. Ou seja, a força aplicada nesse carro é de 1.200 newtons. Resposta letra B. 9ª questão. Para um observador inercial, quer dizer, parado, um corpo que parte do repouso sob a ação exclusiva de uma força F constante adquire velocidade V de módulo 5 metros por segundo após certo tempo. Qual seria, para o mesmo observador, o modo da velocidade adquirida pelo corpo após
o mesmo intervalo de tempo, supondo que ele estivesse inicialmente a velocidade v e que a força exercida sobre ele fosse 4 vezes F. Primeira coisa, eu não tenho a massa do corpo. Você não tem a massa. Na situação inicial, então, F igual a m vezes a. Como a aceleração é a velocidade pelo tempo, criaria uma equação. F igual a m vezes 5 sobre t. Eu não conheço nem a massa nem o tempo. Correto? Na situação final, ele fala que a aceleração, ela vai, no caso ali, ela vai quadruplicar. E vai ter uma outra velocidade, eu quero saber. Então, você montaria uma segunda situação. 4 vezes F seria igual a M, que multiplica V menos 5 sobre T. Como você sabe que F é M vezes 5 sobre T, eu vou substituir. Cortei o M e o T, ficaria então 20 igual a V menos 5. Então, V igual a 20 mais 5, V igual a 25. Número 10. Assinale as afirmativas a seguir corretas. Massa e peso são grandezas proporcionais? Sim. Que a massa, peso é igual a massa vezes gravidade. Massa e peso não variam inversamente? Não. Massa é uma grandeza escalar e peso é uma grandeza vetorial? Verdadeiro. Então, questão 1 e 3, verdadeiro, letra C. E o mergulhando fundo, questão 1, terceira lei de Newton, ação e reação. Esse princípio descreve as forças que participam na interação entre dois corpos. Pode-se afirmar que, enquanto a ação está aplicada em um corpo, a reação está aplicada em outro corpo, letra B. Segunda, a letra D. E a terceira, aí, no caso, ele quer saber as afirmativas verdadeiras. Forças exercidas pela sua outra mão sobre a madeira em arco. Não. Resposta aí, letra B. Olha bem aí. Todas as três são falsas.